Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Nosso próximo palestrante falará sobre eletroneuromiograma, diagnóstico precoce versus diagnóstico de certeza. É o professor Dr. Mamed de Carvalho, Department of Neurology, Neuromuscular Unit, Hospital de Santa Maria, Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, Portugal. Terá também 20 minutos para a sua, 30 minutos para a sua apresentação. Já, primeiramente, gostaria de agradecer à Abrela e à Fundação Instituto Paulo Gontijo pelo amável convite de vir aqui a São Paulo estar convosco e participar em múltiplas atividades, uma das quais é naturalmente apresentar esta comunicação sobre a eletromiografia e na perspectiva do que é que nós podemos fazer para atingir um diagnóstico mais precoce, porque, como vimos, até reforçado pela comunicação anterior, este é um assunto de veras importante e que terá repercussões quando é que o doente deve ser introduzido em ensaios clínicos, que é outro aspecto muito importante. Bom, mas, referentemente à eletromiografia, o primeiro passo é nós compreendermos qual é a sua utilidade, e a sua utilidade também acabou sendo reforçada pela comunicação anterior. Há um erro de diagnóstico nas clínicas de eletromiografia, de doença do neurónio motor, quero dizer. Há um erro no diagnóstico, é natural que o suceda. É um erro que é variável de centro para centro, não é particularmente muito importante, se compararmos com outras entidades, como o Parkinson, por exemplo. Mas existe, e a eletromiografia seguramente ajuda-nos a diminuir esse erro, tanto mais que esse erro, por vezes, leva a intervenções, como intervenções cirúrgicas inadequadas a doentes que têm esclerose lateral amiotrófica. E a nossa experiência, não científica, mas empírica, é que estes doentes com esclerose lateral, quando são submetidos inadvertidamente a um ato cirúrgico, o seu agravamento é bastante mais notório. Além da vantagem óbvia no diagnóstico, a eletromiografia também permite, de modo muito quantificado, avaliar a evolução da doença. Isto é uma vantagem que nós temos em relação a outras doenças neurodegenerativas, nas quais não existe uma medida tão acessível para quantificar a evolução da doença. Naturalmente, existem medidas clínicas, existem escalas clínicas, escalas que, no fundo, medem a repercussão da doença em termos funcionais, mas não é a mesma coisa podermos aceder à célula que degenera, e neste caso, na esclerose lateral amiotrófica, através da eletromiografia, podemos aceder ao número de células, neste caso, presentes no corno anterior da medula. Há várias técnicas que podem ser usadas para quantificar a perda do segundo neurónio motor, o neurónio motor presente na medula espinhal. Podemos usar simplesmente a amplitude da resposta motora, o que é válido, mas existem outras técnicas, como, por exemplo, a Motor Unit Number Estimation, que há várias subtécnicas que têm sido escritas na literatura, e também uma outra abordagem é calcular o índice neurofisiológico. O índice neurofisiológico é mais fácil porque, como sabem, o MUNA, o Motor Unit Number Estimation, tem uma série de subtécnicas, todas elas com aspectos positivos e outros com aspectos mais questionáveis. O índice neurofisiológico é baseado em medidas muito simples, que estão bem standardizadas nos diversos laboratórios e, portanto, na sua combinação, através de uma fórmula muito simples, conseguimos atingir uma medida que é, de facto, bastante eficaz a avaliar o decréscimo das unidades motoras. Neste trabalho que nós fizemos há uns anos atrás, que foi publicado no Neurology, nós podemos avaliar facilmente que num grupo de 39 doentes, 39 até os 6 meses e depois 30, naturalmente, os doentes de progressão mais rápida deixaram de ser incluídos neste estudo, porque ficaram em condição clínica que não permitia o seguimento no hospital, como é natural, mas podemos ver que no final do estudo o índice neurofisiológico decresceu mais, embora não significativamente mais do que o MUNA,
e mais do que outras medidas, nomeadamente medidas clínicas e mesmo a avaliação da força isométrica do músculo no qual foram pesquisadas estas medidas neurofisiológicas. E, portanto, de facto, podemos usar escalas neurofisiológicas para avaliar a progressão e uma delas é bastante fácil, o índice neurofisiológico, e bastante sensível. Mas podemos também, com a eletromiografia, ter uma ideia do prognóstico da doença. Nós sabemos que o tempo de evolução, o tempo de sobrevida de cada doente é muito variável e nós podemos ter algum input, algum insight, alguma informação sobre isso com alguns dados da eletromiografia, quer através do mundo, conforme já foi demonstrado não só no homem, mas também no modelo animal. Ao identificar que o doente tem uma importante perda de unidades motoras no diafragma, nós sabemos que estes doentes morrem quase sempre, numa grande percentagem dos casos, com complicações associadas a dificuldades respiratórias, quer da força de inspiração, quer da expiração também, mas nomeadamente por paresia diafragmática, e nós podemos avaliar a desinervação do diafragma por eletromiografia, e nós sabemos que quando encontramos um doente que logo de início tem um grande envolvimento diafragmático, o seu prognóstico é pior, e recentemente, já este ano, o nosso grupo publicou um trabalho demonstrando que a amplitude de resposta do nervo frénico é um valor preditivo da hipoventilação na esclerose lateral amiotrófica, o que quer dizer do prognóstico. A observação do aspecto eletromiográfico, eletro de agulha, de um músculo muito desinervado, do músculo atrófico na esclerose lateral amiotrófica, em comparação com o músculo que ainda mantém o seu trofismo muscular normal, que ainda tem uma força normal, é bastante diferente. Nós sabemos que quando nós pomos uma agulha num músculo muito comprometido na esclerose lateral amiotrófica, nós observamos unidades motoras muito complexas, naturalmente uma grande perda de unidades motoras, e observamos unidades muito instáveis. Numa esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença, geralmente, uma progressão muito rápida, nós não temos tempo de observar unidades motoras tão complexas quanto estas. Essas unidades motoras requerem muito tempo de reinervação. Nós podemos vê-las na atrofia muscular espinhal, podemos vê-las na seringomielite, como neste caso, mas não vemos numa esclerose lateral amiotrófica em geral. O que nós vemos, sobretudo na esclerose lateral amiotrófica, são unidades motoras mais complexas, com uma marcada instabilidade de alguns componentes, por um processo de reinervação ativo, mas com uma grande instabilidade. É isso que nós estamos habituados a ver. E estes aspectos também ajudam no diagnóstico. De facto, quando nós estudamos um músculo fraco na esclerose lateral amiotrófica, nós iremos encontrar com grande probabilidade fibrilação, potenciais lentos em ambulância, unidades motoras poucas e bastante complexas e instáveis. Mas se nós estudarmos um músculo forte, um músculo com trofismo normal, um músculo com uma força normal num doente com esclerose lateral amiotrófica, é natural que não seja tão fácil encontrar a fibrilação e potenciais lentos, que haja mais potenciais de fasciculação, embora potencialmente instáveis, e naturalmente mais unidades motoras presentes. Estes aspectos são importantes para quando quisermos analisar ou repensar os critérios de diagnóstico da doença. E, naturalmente, nos músculos que estão bem preservados, no doente com esclerose lateral, a quantificação do sinal pode ser particularmente útil, porque pode confirmar alterações em músculos que nos parecem, numa análise qualitativa, estarem normais. E os músculos não são todos iguais. Fazendo uma revisão crítica da literatura, daquilo que está publicado, nós podemos perceber que, de facto, os músculos provavelmente não desinervam no mesmo tempo igualmente na esclerose lateral, e compreender que há de músculos mais sensíveis ao estudar estes doentes também é importante para o standardizar do protocolo de atuação em termos de diagnóstico na eletromiografia. E nós podemos avaliar que o masseter não é propriamente um músculo muito sensível. O geneoglosso é um músculo provavelmente sensível, mas muito difícil de pesquisar atividade espontânea, porque é muito difícil relaxar a língua, como é sabido. O esternocleido e o mastoideu e o trapézio são músculos bastante interessantes de serem investigados, embora seja mais difícil relaxar o esternocleido e o mastoideu. Os músculos intercostais e abdominais são músculos importantes para serem pesquisados nesta doença. É difícil termos a certeza de que nível, em termos de miótomo, temos a agulha, mas são músculos, de facto, que dão indicações interessantes.
O diafragma pode ser considerado um pouco mais invasivo, mais risco, mas de facto dá indicações muito úteis, até em termos de prognóstico, como vimos, dos músculos paraespinhais, embora talvez um pouco desconfortável, são de facto muito úteis, sobretudo se quisermos estabelecer um diagnóstico diferencial com umas neuropatias axonais motoras puras ou então com neuropatias motoras sem bloqueios de condução, que também têm sido descritas na literatura. E se nós fizermos então uma revisão de tudo o que está descrito na literatura, dos diferentes músculos na esclerose lateral amiotrófica, podemos talvez concluir, pelo menos na minha visão, que quando estudamos os músculos dos membros, é fácil relativamente encontrarmos fibrilhação, é fácil encontrarmos fasciculações. Quando estudamos músculos inervados pelos pares cranianos, é mais difícil encontrar fibrilhação, é mais difícil encontrar fasciculação. Não necessariamente alterações, quando usamos o método quantitativo, aí pode ser bastante mais fácil. E quando estudamos músculos do tronco, como os paraespinhais, é relativamente fácil encontrar fasciculações, é relativamente fácil encontrar fibrilhação, embora é natural que haja mais fasciculações em músculos mais proximais, como por exemplo o biciclo ou o triciclo. De facto, foi estabelecido em 98 os critérios revistos do elo escorial, também chamado Harley House, no qual foram estabelecidas algumas normas para o critério eletromiográfico da doença, nomeadamente, para já, do ponto de vista clínico, precisamos de ter sinais de lesão do segundo neurónio, precisamos de ter sinais de lesão do primeiro neurónio e necessitamos, para estabelecer, de facto, o diagnóstico da doença, um aspecto que é muito importante e que às vezes não é muito frisado, não é muito sublinhado, que é a progressão. A progressão da doença é uma marca essencial que nos ajuda a estabelecer o diagnóstico. Por outro lado, obviamente, é necessário que estejam ausentes outras causas para, por exemplo, a perda de unidades motoras que observamos. Se o doente tiver uma grave neuropatia, isto naturalmente exclui em início, a priori, o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, e as técnicas de neuroimagem não são, apesar de tudo, ainda tanto confirmativas como de exclusão de outras entidades clínicas. E, portanto, foram de facto definidos critérios de doença, como é sabido, definitiva, quando estão atingidas 3 regiões, com sinais do primeiro e do segundo neurónio, de doença provável, quando estão envolvidas 2 regiões, com sinais do primeiro e do segundo neurónio, ou pelo menos uma região com sinais do primeiro neurónio, desde que esta região seja rostral, portanto seja acima da região que apresenta sinais do segundo neurónio. Foi também estabelecido um critério de doença possível, quando há apenas uma região com sinais do primeiro e do segundo neurónio, e depois, nos critérios revistos do elo escorial, criou-se uma classificação que é discutível, que é a classificação de doença provável com suporte laboratorial, na qual o doente tem uma doença possível, mas o eletromiograma, cujo eletromiograma veio a revelar um padrão de perda difusa de unidades motoras. Já voltaremos a esta particular classificação. E depois foram estabelecidos o que são sinais no eletromiograma de desinervação, e os critérios revistos do elo escorial chamaram muito a atenção da necessidade da presença de fibrilhação e de potenciais lentos para classificarmos aquele músculo como alterado, adicionalmente, naturalmente, a outros sinais de perda de unidades motoras e de reinervação. Este aspecto é essencial. O estabelecimento ou a preservação, mesmo face aos primeiros critérios do escorial, da necessidade na eletromiografia de existir sinais de fibrilhação e de potenciais lentos para que nós confirmemos que aquele músculo está afetado no contexto desta doença. E depois, relativamente à arrumação topográfica, os critérios do elo escorial estabeleceram que é necessário o atingimento de pelo menos 2 regiões para que nós afirmemos que a região bulbar ou a região do tronco está afetada. Necessitamos de encontrar apenas um músculo em cada uma destas regiões que esteja envolvido, e nos membros superiores, a região cervical, ou nos membros inferiores, a região lombar, é necessário demonstrar que haja pelo menos 2 músculos envolvidos e que não sejam estes músculos dependentes da mesma raiz ou do mesmo nervo, o que aliás faz sentido. E se tivermos 2 regiões afetadas, como tinha dito, então podemos suportar o diagnóstico face a estes critérios revistos do elo escorial.
sublinhando mais uma vez eu aqui, de que é necessário que os músculos apresentem fibrilhação, potenciais lentos, evidência de perda de unidades motoras, adicionalmente a aspectos de reinervação. Relativamente às velocidades de condução, naturalmente foram indicados um conjunto de circunstâncias que são essenciais, nomeadamente a ausência de polineuropatia, com os potenciais sensitivos normais, a ausência de bloqueios de condução e alguns outros aspectos que devem ser excluídos para que possamos afirmar que o doente tem uma doença neuromotor, uma esclerose lateral amiotrófica. Estes critérios têm alguns problemas, a nosso ver. O primeiro problema é esta classificação da doença provável com suporte laboratorial, que é uma classificação que não é linear. Depois, como viram, o papel das fasciculações para o diagnóstico da doença em termos eletromiográficos e clínicos também não foi muito sublinhado e foi dada uma enorme importância à necessidade de haver fibrilhação e potenciais lentos nos músculos para que houvesse uma confirmação eletromiográfica da doença. Quando antes tínhamos visto, pela nossa própria revisão da literatura, em que há músculos em que é muito difícil encontrar fibrilhação e potenciais lentos na doença, nomeadamente nos músculos bulbares, quando observamos os doentes numa fase inicial da sua evolução. E esse aspecto é importante, na fase inicial da sua evolução clínica, porque nós sabemos que tem havido uma longa lista de ensaios clínicos que têm sido negativos quando aplicados ao homem. E, de facto, uma das razões que podemos aduzir para a razão da negatividade destes ensaios seja que os doentes entram nos ensaios, são incluídos nos ensaios numa fase demasiado avançada da sua doença. E este trabalho do Trainer veio, de facto, chamar a atenção deste aspecto. Há muitos doentes que, de facto, quando são diagnosticados, não são candidatos não são elegíveis a serem incluídos no ensaio clínico. Portanto, seria necessário haver critérios eletromiográficos mais sensíveis que permitissem que o maior número de doentes, numa fase mais precoce da sua evolução, pudessem ser incluídos nos ensaios. Talvez seja essa uma das razões pelas quais os ensaios têm sido de forma tão sistematicamente negativos. Juntou-se um grupo de pessoas interessadas nesta doença em Awadji, e então foi aqui que se discutiram os novos critérios, os critérios da Awadji, para o diagnóstico neurofisiológico da doença. E 3 pontos essenciais foram sublinhados nestes critérios do Awadji. Os primeiros é de que, de facto, se nós esperamos encontrar em músculos afetados pela doença, fibrilhação, potenciais lentos, sinais de reinervação, grande perda de unidades motoras. Por exemplo, se supormos que um doente começa com uma parésia, uma falta de força dos membros superiores, é natural que no eletromiograma estes músculos são atróficos, têm falta de força, é ainda natural que no eletromiograma encontremos os sinais que há pouco referi. Mas nós precisamos de uma outra região afetada para suportar o diagnóstico eletromiográfico. E se o doente, mesmo que apresente alguma disartria, alguma dificuldade na deglutição, por exemplo, é natural que no eletromiograma não possamos encontrar com facilidade fibrilhação e potenciais lentos, porque é difícil observar fibrilhação e potenciais lentos nos músculos bulbares. E então, se estes músculos apresentarem uma marcada perda, uma significativa perda de unidades motoras, aspectos de reinervação e fasciculações, as fasciculações poderiam ter, neste contexto, o mesmo significado que a fibrilhação. Este era o primeiro ponto dos critérios do Awadji. O segundo ponto tem a ver com o frisar, como ali diz, que há músculos no qual não é fácil encontrar a fibrilhação e que elas podem ser, de facto, esquecidas se nós encontrarmos fibrilhação e potenciais lentos em músculos que estão particularmente afetados noutros segmentos do corpo. E devemos reforçar o papel das fasciculações, nomeadamente se formos capazes, através do uso do filter setting apropriado na eletromiografia, se formos capazes de demonstrar a sua instabilidade, portanto, aspectos que corroborariam uma dinâmica do processo de reinervação. E este terceiro ponto é apenas para sublinhar que estes critérios poderiam, de facto, neste contexto, abreviar o diagnóstico clínico da doença e permitir que estes doentes entrassem em ensaios clínicos numa fase mais precoce da sua evolução.
São, em sumário, aquilo que eu acabei de referir. E outro ponto essencial é de que não sublinhei antes apropriadamente, é que se nós dermos o mesmo valor da eletromiografia ao exame clínico, a existência de uma classificação de doença provável suportada pelo laboratório, ou seja, pela eletromiografia, não faria muito sentido, se nós considerarmos que a verificação clínica de desinervação pela atrofia, pela falta de força, tem o mesmo significado que a observação eletromiográfica. Mais uma vez, nós temos que definir o que são sinais de perda de unidades motoras e de reinervação. Portanto, isso foi feito e, portanto, não se afasta muito daquilo que tinha sido já descrito anteriormente nos critérios do Welch-Curial, embora sublinhe-se aqui que o uso de um filter setting, portanto, uma filtragem apropriada do sinal, permita verificar com mais atenção a instabilidade do potencial, que é um aspecto importante desta doença, que tende a ter unidades motoras muito instáveis devido ao processo dinâmico da reinervação, e também se usou, em termos de velocidades de condução, parâmetros para excluir doentes que possam ser enquadráveis nesta doença, isto é, critérios de exclusão para o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, baseado nas velocidades de condução. Aqui foi dado um parcial enfoque ao facto de que trabalhos recentes demonstram que alguns destes doentes com esclerose lateral amiotrófica têm alguma polineuropatia ligeira associada a uma redução da amplitude dos potenciais sensitivos, se quiserem, portanto, uma ligeira polineuropatia sensitiva associada à doença não deve fazer excluir o diagnóstico da doença. Esse aspecto foi incorporado nestes critérios. Mais uma vez chamou-se a atenção para os bloqueios de condução, será tema da palestra a seguir, e também da dispersão temporal, como significando o mesmo a desmielinização segmentar, portanto, aproximando-se do bloqueio de condução. O problema dos critérios da OAGI é que, literalmente, por um lado, são recentes e, portanto, ainda não houve, na verdade, um grande tempo para que eles pudessem ser validados e corroborados o seu valor. Houve praticamente 2 trabalhos apenas, no meu conhecimento, em que isso foi feito. Um trabalho nosso, no qual, prospectivamente, avaliámos um grupo de doentes e que foram classificados segundo os vários critérios do Welch-Curial clínico, o Welch-Curial eletromiográfico e o OAGI, e nós verificamos, na nossa experiência, de que, de facto, o uso dos critérios da OAGI aumentam bastante a sensibilidade diagnóstica, de outra maneira permite classificar como doença um conjunto de doentes que ficariam num território cinzento antes da aplicação destes critérios e, portanto, permitiria a inclusão deles mais atempadamente no ensaio clínico, sem que isso signifique a inclusão de falsos positivos. E, portanto, essa foi a nossa experiência. Houve uma espécie de salto em diagnóstico, nomeadamente provável e mesmo possível para o diagnóstico definitivo em termos eletromiográficos usando os critérios da OAGI. Isso foi particularmente notório nos doentes de início bulbar. Mais recentemente, há um grupo bem conhecido de eletromiografia em Nijmegen, do professor Zwartz, que fez um trabalho muito semelhante a este, embora retrospectivo, e concluiu basicamente o mesmo, que os critérios da OAGI de facto aumentam a sensibilidade da doença, do diagnóstico da doença, e portanto tem de facto aqui uma vantagem relevante. E há agora um esforço europeu no sentido de juntar, e não só, todos são convidados, de se juntar um grupo de laboratórios em que se possa fazer esta validação multicêntrica e de forma cega, de modo a estabelecer em definitivo as vantagens ou não vantagens da aplicação dos novos critérios de OAGI. De qualquer maneira, há um ponto em relação ao diagnóstico de certeza e o diagnóstico precoce, é basicamente este. Nós não temos, de facto, grandes avanços terapêuticos nesta doença. Uma das razões para este insucesso de sucessivos ensaios pode ter a ver com a inclusão tardia de doentes nos ensaios clínicos. É importante, de facto, que os doentes sejam incluídos mais precocemente.
e haver critérios neurofisiológicos mais sensíveis pode ser um passo importante nessa direção. Parece-me a mim que a probabilidade de incluir falsos positivos, ou seja, doentes que tenham outra doença no ensaio clínico da esclerose lateral, por haver uns critérios que, por serem muito sensíveis, possam ter uma baixa especificidade, não se vai verificar, embora para isso é importante fazer uma validação internacional. De qualquer maneira, face ao insucesso de sucessivas terapêuticas e os ensaios, aliás, que têm sido realizados nos últimos anos, parece-nos a nós, não a mim pessoalmente, mas ao grupo, que é razoável que possa correr-se esse risco, isto é, de que possa haver ocasionalmente algum falso positivo, que depois, no decurso da evolução da doença, se verifique que o diagnóstico não seja aquele. É mais razoável isto nesta fase do que não avançarmos nada no sentido da nossa capacidade de incluir doentes numa fase mais precoce. E esse é o ponto que eu queria sublinhar. Muito obrigado pela vossa atenção. Nossos agradecimentos ao Dr. Mamed de Carvalho.